Para começar, então, eu queria dizer a todos que se sintam em casa, né? Aliás, eu acho que deve estar todo mundo em casa mesmo. Espero que estejam todos com saúde, né, e seguros. A minha internet hoje de casa resolveu me pregar uma peça e parou de funcionar. Então, eu tive que vir para o escritório para não correr o risco. Se minha mãe e minha mulher estiverem me vendo, eu peço para elas me desculparem, né? Mas acho que elas vão entender. Eu prometo que quando eu chegar em casa eu vou beber 1 litro de álcool gel para me descontaminar, né? E não tem isso em casa, né, Richard? O que foi? Não tem isso em casa que você está fazendo. Não tem, assim, de forma alguma, né? Mas eu vou colocar na conta da net essa história aí. Queria agradecer aí ao meu sócio, Moisés, e ao time do Tozini, João, Marcelo e Vitor, que nos ajudaram aí na idealização e na organização conjunta desse painel. Essa ideia surgiu de uma conversa que eu várias vezes tive com o João, vamos fazer um evento de Corporate Venture Capital, e ficou aquela coisa meio do carioquês, né? Eu sou carioca, então ficou uma coisa, vamos fazer, vamos combinar, nunca saiu, é sempre aquela coisa de quando eu vou para São Paulo não dá tempo, enfim. Mas está aí uma coisa interessante aí do Covid-19 que acelerou, a gente conseguiu botar de pé essa live, a gente não é profissional disso, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Agradecer principalmente aos executivos, né, que toparam participar, que todos eles estão com uma rotina muito pesada, tenho certeza, mas estão aqui para contar para vocês um pouquinho da rotina deles, né? E principalmente para o público aí que está assistindo a gente. A gente, nesse momento, está com em torno de 60 pessoas, tivemos mais de 180 inscritos, né? Isso nos dá bastante alegria, porque vê que é um tema que é quente, né, na situação de hoje. Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre a MSW, me apresentar, falar muito rapidamente do tema e explicar um pouquinho da dinâmica, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Richard Zeiger, sou sócio da MSW Capital. Nós somos uma gestora de Venture Capital aqui do Rio de Janeiro. Nosso negócio teve origem em educação, em consultoria de M&A, e a gente começou a atuar no Venture Capital mais efetivamente em 2015 com a gestão do BR Startups, que é o primeiro fundo multi-corporate venture capital do Brasil. A gente reuniu nesse fundo grandes corporações, né? Então, o Banco do Brasil Seguros, a Algar, a Bayer, Banco Votorantim, a Microsoft, a Qualcomm, o Novo Banco, e a AG Rio, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. A gente reuniu esse time com o propósito de sermos a melhor solução, né? Uma boa solução de smart money para os empreendedores que estão no early stage no Brasil, e fomentar o ecossistema brasileiro de inovação. Em 2015, a gente tinha muito pouco investidor institucional nesse estágio que é o capital semente, né? Então, a gente achou que fazia muito sentido estar nesse segmento. Pelo BR Startups, a gente fez 16 investimentos, todos em startups de base tecnológica. Foram investimentos de 250 mil até 2,5 milhões de reais por startup. O nosso principal diferencial é justamente, né, o que nos diferencia das gestoras tradicionais de venture capital, é justamente contar com corporações como cotistas, né, investidores. Então, 90% da nossa base de investidores são corporações que querem iniciar ou fortalecer a atividade de corporate venture capital das suas empresas. Então, a gente só investe em negócios que estão nas verticais ou no horizonte dos negócios dos nossos cotistas, né? E o que a gente faz é trazer para perto dos executivos desses investidores, né, o desafio de selecionar, de investir, de desenvolver e de desinvestir das empresas, das startups. E quando a gente faz isso, todo mundo aprende, né? E quem a gente quer que saia ganhando dessa história é um empreendedor que a gente sempre coloca na frente aí de tudo que a gente faz. Esse é o nosso principal propósito, né? É ajudar o negócio das nossas empresas investidas, e a gente conta com um time muito privilegiado de cotistas para fazer isso, né? A gente está nesse momento levantando um novo fundo, justamente para aproveitar toda essa filosofia e toda essa solução e essa metodologia que a gente criou, né? A gente
queria levar isso para mais corporações e principalmente para os empreendedores. A nossa meta é começar ainda nesse primeiro semestre. Eu espero que eu possa contar aí mais notícias para vocês sobre isso. Bom, então, para entrar aqui no nosso tema, né, eu só queria antes fazer uma observação que aqui a gente não vai falar de qual é a melhor política de isolamento, não vamos falar de eficiência da hidroxicloroquina, por que a Itália falhou. Isso aí eu tenho certeza que todo mundo já está farto de conteúdo. A intenção hoje aqui é passar para vocês um pouco de como que as corporações que já atuam, né, com Corporate Venture Capital estão passando por esse momento, um pouco de perspectiva de futuro, né, dado essa situação atual. O business de Venture Capital é um business de longo prazo, né, e isso, as corporações, as grandes corporações, elas cada vez mais têm isso na sua estratégia, né? Então, o mercado de Corporate Venture Capital ele só vai crescer daqui para frente. Então, a gente vai ter aí uma apresentação de cada participante muito rápido. Na sequência, o Moisés, a Marcelo e o João vão fazer, né, falando sobre a dinâmica aqui, vão fazer algumas perguntas para a gente começar a aquecer. Portanto, vocês podem ficar à vontade para começar a mandar as perguntas, né, no chat, que a gente vai tentar fazer o melhor aqui para poder responder o máximo. A ideia é que seja um bate-papo descontraído, né, informal para todos, já que a maioria de todos estão em casa. E agora, sem me estender mais, eu vou passar aqui a palavra para o João, para que ele também fale rapidamente e já passe a palavra aí para os nossos panelistas ou participantes. Enfim. Então, vamos lá, João. Obrigado, Richard. Aliás, prazer enorme aí. Finalmente deu certo o nosso evento, como você bem disse. Precisou de um contexto desse para a gente conseguir botar de pé, mas realmente estou muito contente. Inclusive agradeço muito aí a todos os panelistas pela disponibilidade, né, pelo tempo de vocês, que a gente sabe o quanto é precioso, ainda mais num momento como esse, com tanta coisa acontecendo, né? Enfim, acho que só para dar uma breve apresentação, eu sou João Buzin, um dos sócios de societário do Tosini Freire, responsável pela nossa prática de alternativos, né, em geral, que a gente tem um grupo multidisciplinar totalmente dedicado para isso, e também parte do nosso grupo de inovação e startups, né, junto com a Marcela e alguns outros sócios do escritório. Para quem não conhece, Tosini Freire é um escritório full service, aí um dos grandes players do mercado jurídico já há bastante tempo na praça, com um nome bem forte, uma atuação muito expressiva, especialmente nessa parte de M&As envolvendo esse ecossistema de venture capital, corporate venture, enfim. Temos escritórios espalhados no Brasil todo, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e também temos um escritóriozinho em Nova York, que é um one-man show, vamos dizer assim, para estar próximo dos clientes. Enfim, a gente, como eu disse, full service, fazemos na essência, né, basicamente, a gente, cada área no escritório, esse é o nosso, talvez, grande diferencial, cada área tem a sua rotina própria, não são equipes satélite em torno de uma determinada prática, cada um tem as suas rotinas, a sua própria, vamos dizer assim, expertise, né? Então, o que também tem ajudado muito aí na massa crítica para esse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente tem bastante a oferecer com base no nosso conhecimento para a indústria em geral, e como você bem disse, Richard, acho que aqui o objetivo não é falar sobre todos esses assuntos que todo mundo já está bem saturado aí nos grupos de WhatsApp da vida. Muito aqui conversar como que a gente enxerga esse atual momento para a indústria de corporate venture e também olhando um pouco pelo lado, né, o copo meio cheio, né? Eu acho que tem alguns takeaways bem importantes disso tudo que eu acho que a gente vai discorrer aqui ao longo do painel, aí com a contribuição de todos os panelistas, mas eu acho que, enfim, também acho que mostrar um pouquinho desse viés além de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, enfim, queria que também cada um de vocês se apresentasse. Acho que vou passar para a gente já ir alternando de repente para a Lívia, para você se apresentar. Claro. Boa tarde
a todos que estão aqui no meus colegas de call nessa live e também aos participantes que estão aqui nos ouvindo. Meu nome é Lívia Brando, eu sou Head de Inovação na EDP Brasil. Para quem não conhece, a EDP é uma empresa de energia que atua em toda a cadeia, né, de geração e distribuição, transmissão e trading de energia elétrica. E como Head de Inovação, meu papel na EDP, desde 2017 a gente vem desenvolvendo diversas iniciativas de inovação aberta, que vão desde programas de aceleração até a fase de investimento. Então, como apoiar essas empresas, né, as startups, para atuarem junto, conectando esse ecossistema de fora, né, esse ecossistema empreendedor, com o ecossistema de dentro da organização. Em 2017, a gente começou com um programa de aceleração e depois a gente foi desenvolvendo, né, a maturidade com outras iniciativas, até que em 2018 nós criamos o primeiro fundo aqui no Brasil, focado no setor de energia, né, que é a EDP Ventures Brasil. Então, já existia esse fundo global, né, uma empresa multinacional de origem portuguesa, então eles já tinham um fundo em Portugal que já atua aí há mais de 12 anos, e aqui no Brasil nós estamos atuando aí em torno de 1 ano e meio operando esse fundo. A nossa tese de investimento são startups early stage, então a gente investe desde seed até Series A, e nesse momento, né, difícil, eu acho que é um desafio para todos nós. Então, eu acho que a agenda positiva é super importante para a gente mostrar, né, quais as ações nós estamos tomando e para mitigar esses impactos e de que forma que as empresas também têm interagido para poder apoiar essas startups, né? O nosso fundo, ele tem em torno de 70 milhões de euros sob gestão, com times no Brasil, Portugal e Espanha. Agora está até difícil fazer a conta, né, em euro, porque com essa disparada de câmbio, mas é em torno de 350 milhões de reais, sendo parte disso no Brasil, o restante está em Portugal e Espanha, mas também podem investir aqui, a nossa alçada é Latam, e o restante, os outros fundos, investem entre Europa e Estados Unidos. Obrigada a todos. Legal, Lívia. Vamos passar para o Renato, que está agora do lado da Lívia aqui. Vou falar bem rápido aqui, né? Sou Renato Pereira, eu cuido da área a gente não chama área de inovação lá no Mercado Livre, chama de desenvolvimento corporativo, mas que acaba sendo a área de inovação também. E debaixo desse guarda-chuva está o nosso Corporate Venture, que a gente chama de Meli Fund, né? E as iniciativas também de M&A, né? Então, que é fusão e aquisição no Mercado Livre e também parcerias. E parceria desde empresas grandes a empresas, a startups também. O Meli Fund opera em todos os países que o Mercado Livre está, né? São 18 países, mas muito focado em Brasil, Argentina e México. A gente, no início, em 2013, investia em early stage, em empresas que tinham sinergia muito direta com o Mercado Livre, mas a gente foi evoluindo o fundo para investir em estágios, hoje em dia, e é bem recente isso, desde o final do ano passado para cá, a gente passou a focar mais em Série A e Série B, e não necessariamente tem que ter uma sinergia de curto prazo com o Mercado Livre. Tem que ter alguma tese, alguma hipótese de sinergia, mas não necessariamente precisa ter no curto prazo, né? E a gente tem investido bastante ativamente com fundos financeiros, né? Então a gente compõe as rodadas junto com fundos, com os maiores fundos aí, atuantes na América Latina. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Mas esse é o resumo do nosso Meli Fund. Legal, Renato. Obrigado aí. Vamos agora para o Pedro Bramon, do Banco do Brasil Seguros. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Richard, Moisés. Bom, meu nome é Pedro Bramon, sou diretor de tecnologia e inovação aqui da BB Seguridade, ou BB Seguros. BB Seguridade é a empresa que concentra as operações de seguro, previdência, capitalização e planos odontológicos do Banco do Brasil. É uma companhia aberta, com um market cap de mais de 50 bilhões, né? Com 1/3 do free float. Mais de 10% da população brasileira utiliza os nossos produtos e serviços, direto ou indiretamente.
E a gente está sempre entre as 3 primeiras em todas as linhas de negócio praticamente que a gente atua. Tá? Meu papel aqui na empresa, além de conduzir a parte das operações e dos negócios, é também conduzir as iniciativas de inovação e estratégia da companhia. Tá? O Banco do Brasil e a BB Seguridade sempre foram grandes parceiros das pequenas empresas, sejam startups ou não. Nossa atuação com startups inicialmente era muito mais com parcerias, tá? Então a gente acelerava informalmente as operações, a gente dava guarida para essas companhias começarem seu desenvolvimento e escalarem suas ações. E desde 2016, mais precisamente, a gente vem investindo mais forte nessas iniciativas de corporate venture. Tá? A gente está com 3 grandes pilares de atuação. Um pilar é a nossa visão de distribuição de produtos de corretora, até porque o negócio de seguros é um dos negócios que tem mais de 400 anos e ele mudou pouco nesse período aqui no exterior. Então, na ponta de distribuição, a gente está buscando novas formas de se relacionar e distribuir produtos de seguridade. Tá? A outra ponta é na parte de seguros, a parte mais hard de seguros é novas formas de proteção, né, de cobertura e como antecipar riscos. Não só indenizar, mas como é que a gente faz mais do que indenizar, a gente consegue ajudar os clientes a anteciparem riscos e se prevenirem de alguns desses problemas. E a terceira iniciativa, que seria um pouco mais, um horizonte mais longo prazo, é realmente prospectar modelos que podem atacar o modelo mais tradicional de seguros, seja Bank Assurance, seja em outros canais. Então, essa seria a nossa visão um pouco mais prospectiva de possibilidades. Tá? Legal, Bramon, obrigado. O Vitor me pediu para informar aqui ao público para usar a ferramenta de Q&A, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, por favor, para usar a ferramenta. Agora, por último, aí vou passar para o meu amigo Daniel de Macedo, da Algar. Então, Daniel, por favor, se apresenta aí um pouquinho. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Desculpa aí o atraso, estava terminando outra reunião aqui e acabei não conseguindo entrar a tempo, mas vamos lá. Falar um pouquinho também sobre o Grupo Algar, acho que talvez o menos conhecido aqui de todos, mas Algar é um grupo econômico de capital brasileiro, de controle familiar, com gestão 100% profissional, que tem business em diferentes setores, né? Então a gente tem basicamente hoje 4 companhias em setores distintos. Um é um negócio que talvez seja um pouco mais conhecido, que é o business de telecom. O outro é um IT BPO, que é o Algartech, né, original de contact center, e tem outras soluções de tecnologia para o mercado. Tem uma atuação também no mercado, no agronegócio, né? Somos produtores de soja, milho, temos pecuária também, temos outras culturas de valor agregado. E, por fim, temos uma atuação em turismo e entretenimento, 2 ativos, um no interior do país, que é o Rio Quente Resorts, e outro no litoral, que é a Costa do Sauípe. O grupo é bastante diversificado, eu estou como head do Corporate Venture Capital, que fica na holding do grupo, que tem dentro dessa área também de estratégia de inovação, toda a parte de M&A e estratégia do portfólio dessas empresas que a gente controla, eu comentei. A Algar Ventures, que é propriamente o braço de fazer investimento em participações, nasceu aí no meio de 2016, com uma função de fazer investimentos diretos e indiretos, né, que eu chamo de com emoção e sem emoção. Então, a gente é cotista de fundo de Venture Capital, né, no caso, somos cotista da MSW. Ali é um pouco mais de emoção, porque a gente participa ali da rotina, né, não fica só recebendo relatório, então é uma relação muito boa, traz muito aprendizado para nós, corporação. E a outra parte é fazendo investimentos diretos, né, no qual a gente senta no conselho dessas empresas e acompanha esse desenvolvimento. A tese em si são cheques mais early stages, né, entre 2,5 a 5 milhões de reais. A gente não está instalado sobre nenhum FIP, então a gente tem uma flexibilidade de olhar coisas de diferentes tamanhos. Até no momento estamos olhando uma coisa um cheque bastante relevante aí para nós, né, para o mercado também de Venture Capital. A gente tem um pouco mais de autonomia, né, com o regulamento de um fundo propriamente limitado.
E estou liderando essa iniciativa aí desde 2016, que vem aí, o grupo fala de inovação há muito tempo, né? O grupo agora é um grupo de 90 anos, fez 90 anos esse ano. Estamos inseridos no mercado de tecnologia há muitos anos, como um todo, telecom em si, há 64 anos exatamente. Então, a palavra inovação foi um negócio sempre muito forte, e a separação que a gente faz é que essas iniciativas de aceleração e coisas voltadas para desenvolvimento de novos produtos e novas soluções, obviamente, são tocados pelas nossas operações, pelas nossas empresas. Quando parte para a parte de equity, aí fica na holding, com dinheiro direto do acionista. Então, dando um overview, é basicamente assim que a gente funciona. Excelente. Acho que agora o Moisés quer começar a perguntar, a gente pode começar aí a gente tem algumas perguntas aqui para começar a aquecer. Tá? Bom, pessoal, é uma honra a gente poder fazer a primeira pergunta. Eu faço parte da MSW, junto com o Richard. Deixa eu entrar logo no assunto. E a pergunta é aquela pergunta inicial mesmo. Vamos começar contigo, Lívia. O que essa crise do corona está impactando, o que está mudando na estratégia de inovação externa da IDP? Legal, Moisés. Essa acho que é a principal pergunta, né? Essa crise vem A realmente pergunta impactando. É grande, assim, vai logo. Exato, ela vem realmente impactando, né, de uma maneira muito forte. Eu já tive em outras crises, mas não uma como essa. No setor de energia, como vocês devem imaginar, né, é um setor de serviços necessários, né? Então, a nossa equipe continua em campo e o restante, tudo que é administrativo, está em home office, mas são serviços essenciais. E o setor vem sendo muito impactado, principalmente pela redução do consumo, né, da carga de energia, o que gera um desequilíbrio entre oferta e demanda e impacta todo o negócio. Então, no negócio, a gente tem feito várias ações de mitigação, tem vários custos extras que não estavam também programados, mas focando agora na estratégia de inovação aberta, né? Uhum. Tanto a parte de inovação aberta, a estratégia permanece inalterada, a gente não teve nenhuma redução nem de apetite para investimento, nem de mudança na tese de investimento, ela permanece globalmente, né, porque a gente acredita que essa é a alavanca que garante a sustentabilidade do negócio a longo prazo, né? Essa crise, a gente tem duas certezas, né, que vai passar e que a gente vai sair dela diferentes, né? Não sei se melhor ou pior, mas com certeza diferente. Esperamos que melhor. Então, isso eu acho que essa estratégia como alavanca para a sustentabilidade a longo prazo, ela não se altera de forma elástica conforme a receita cai, o investimento para a inovação deve cair também, de maneira alguma. Então, alguns exemplos até para concretizar um pouquinho isso que eu estou dizendo, né? Nós estamos com 2 programas de aceleração em andamento. Um deles chama Free Electrons e acontece globalmente, junto com outras 9 utilities. E outro que é mais conhecido aqui no Brasil é o Starter. Ele é um programa de aceleração de geração de negócios, né? Então, ele está com inscrições abertas, inclusive. A gente decidiu manter o programa e todo o cronograma, mas é claro que teve que sofrer adaptações. Então, os módulos vão ser digitais, né, até para a gente preservar a saúde das pessoas, essa questão de viagens, mas a gente está buscando startups e ele gera um pipeline natural, né? Então, uma vez que a gente conhece as startups, se engaja com ela, tem um fundo também interno na empresa direcionado para teste de soluções, provas de conceito. Então, a nossa ideia é testar, conhecer esses empreendedores, estabelecer uma relação e conforme isso avança, a gente vai gerando um pipeline para investimentos, né? Então, todas essas startups vão sendo analisadas pela Ventures. Então, isso permanece. E, além disso, a gente tem feito outras ações bem interessantes também para o momento, né? Que a gente nunca tinha feito. A IDP criou um fundo, um edital para empresas que estão com soluções de impacto, né? Principalmente para ajudar comunidades carentes, soluções
que estão relacionadas diretamente ao Covid-19. Então, esse fundo foi um edital super rápido, ele está aberto só até amanhã e já recebeu inúmeras propostas. E a gente vai também, nesse edital é um valor de 1 milhão. E aí, como a gente viu na EDP que está tendo tanta necessidade, né? Tem tantas pessoas carentes precisando de ajuda, a gente vai fazer também um crowdfunding com colaboradores e apoiar as outras instituições. Então, esses são os principais elementos, né? Mas no Venture Capital isso permanece e a gente continua com a mesma tese. Lívia, obrigado. Eu queria passar essa mesma pergunta para você, Renato. Lembrando, o que o Corona está fazendo com a sua estratégia de inovação aberta? Cortou o finalzinho da sua pergunta, mas se mudou alguma coisa na sua maneira de funcionar em inovação aberta com a crise do corona? Na verdade, assim, muitas coisas que são vistas, né, de corporate venture, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, são mais de longo prazo, né? Então, a gente, só para dar um exemplo, né, a gente fechou um contrato no meio da crise e fechou segunda-feira agora. Assinou, fez o depósito, mas era um contrato que a gente já estava negociando e já estava próximo à startup há quase um ano, né? Então, a gente não ia interromper o processo agora. Deve ter pelo menos mais uma que nas próximas 2 semanas a gente deve fechar também, o que já estava acertado, né? Então, a tendência, de forma geral, é não mudar, a gente não deixar de investir. O que eu acho que vai acabar acontecendo naturalmente, isso eu acho que é até positivo, acho que cada empresa tem seus comitês de investimento, né, para aprovar ou reprovar algum investimento. No Mercado Livre não é diferente, a gente tem um comitê. Então, assim, eu não faço parte do comitê, o meu papel é apresentar para o comitê. Então, a diferença é que talvez o comitê faça mais perguntas e seja ainda mais criterioso na hora de aprovar um investimento. Então, isso aí eu acho que muda e que eu acho que é bom. Então, assim, tendo a tese consistente, tendo um investimento consistente, as startups sendo boas, os empreendedores bons, passaria igual, né? Então, assim, eu acho que a diferença é que vão ter mais perguntas e vão ter mais a sabatina vai ser um pouco mais dura para aprovação de investimentos. O que eu tenho visto também, né, no caso do Mercado Livre, o Mercado Livre geralmente não lidera rodadas, né? Ele entra junto com rodadas, junto com investidores financeiros. A tendência que eu estou começando a ver em alguns casos, os investidores financeiros renegociarem valuation com os empreendedores, né? O risco aumenta, ele cobra um pouco de premium daquele risco ali no valuation. No nosso caso, a gente acaba não entrando na discussão de valuation, por a gente não ser o líder da rodada, a gente compor junto, mas é um pouco da mudança que eu tenho visto. Mas em decidir investir ou decidir não investir, a gente não tem tido diferença não, e a gente está vendo isso na prática. O que está acontecendo também de mudança é que eu vejo que algumas startups que estavam andando mais lento na rodada, em mandar os documentos e tudo, estão acelerando, eu acho que elas estão certas, né? Acelerando bastante para fechar e para antes que tenha mais alguma mudança, mais alguma coisa. Então, tem sido até positivo nesse aspecto, tem acelerado as coisas, a gente tem conseguido fazer as coisas mais rápido. Bom, Renato, obrigado. Vamos passar essa mesma pergunta para o Daniel. Então, Moisés, para nós aqui, a gente, do ponto de vista das nossas operações, a vida continua normal.
mas a gente tem um cenário diferente para cada negócio. Então, o negócio de turismo, como não é novidade para ninguém, né, ele está sendo bastante impactado. As nossas 2 operações pararam, então é um negócio que tem 0 de receita. Provavelmente vamos ter que fazer captação, o acionista vai ter que fazer aportes, enfim. Então, é uma situação que não era esperada, um business que estava indo super bem, mas ele, por si só, traz um ponto de atenção. O business de telecom, ele vai bem, sabemos que podemos sentir a inadimplência dele daqui a um tempo, então é um cenário, vamos dizer, amarelo, acho que está tudo certo por hora, mas a gente precisa entender quanto tempo vai durar a crise, que eu acho que é o ponto de todo mundo, né? Ninguém sabe que dia acaba o problema, se a gente está no meio, está no começo ou está caminhando para o fim. Então, isso é um desafio. E os outros negócios, o agro vai super bem por hora, a Algartec tem alguns desafios de volumetria, algumas negociações de contrato. Então, o momento agora é um sinal amarelo, né? A gente, do ponto de vista de investimento, estamos fazendo um follow-on numa empresa nossa, que é a Synsix, deve se concluir nos próximos 10 dias no máximo, ele já vem sendo trabalhado aí um pouco mais de 30 dias, e a gente vai fazer tudo normal, mas a preferência para realmente olhar o portfólio, né, que nosso é pequeno, são 5 investimentos diretos, e poder atender isso prioritariamente. Novos investimentos, por hora, pelo menos nos próximos 30 dias, realmente, com toda essa crise de liquidez que o mercado pode ter, né, a necessidade de se acudir os negócios como um todo, a tendência é que a gente realmente, pelos próximos 30 dias, realmente não evolua nenhum deal, nenhuma oportunidade. Deixa eu passar. Obrigado, Daniel. Deixa eu passar para a Marcela. Obrigada, Moisés. Obrigada. Vou falar 2 minutinhos só de mim. Então, eu sou sócia do Tosini, como o João. Trabalho bastante nessa área de tecnologia já há bastante tempo também, em M&As, em operações aí relacionadas com inovação também. Então, a gente tem bastante sinergia, João, por isso que a gente está juntos hoje aqui, né? E, enfim, obrigada pelo convite. Estou contente de estar participando aqui com vocês, ouvindo um monte de coisa interessante, super útil para a gente, independentemente da situação, entender um pouco como é que vocês estão fazendo investimento, o que vocês estão pensando. E aí eu acho que assim, a dúvida que a gente tem, acho que é uma dúvida também que o público com certeza compartilha, assim, existe alguma oportunidade, né? A gente está aí nessa situação de crise, a gente está num momento que a gente nunca viu, mas, por exemplo, eu já recebi umas informações de startups que têm alguma coisa especial, ou que estão fazendo um exame diferente, o exame que todo mundo quer, ou que eventualmente fizeram alguma coisa que é muito inovadora e que vai valer a pena, independente da crise. Então, eu queria entender um pouco de vocês aí, queria ouvir, talvez primeiro o Renato, falar um pouquinho, o que ele está vendo. Acho que é uma área, assim, eu confesso que imagino que vocês devem estar trabalhando muito, né, no Mercado Livre. O brasileiro, com certeza, se antes ainda não estava ativo, né, no e-commerce, agora não temos opção. Então, talvez você tenha alguma oportunidade, né, para alguma coisa diferente. E também, ao mesmo tempo, queria saber se tem algo que vocês estão fazendo para minimizar o risco, né? Porque, independentemente, entendo que a gente tem, talvez, oportunidades, mas é uma situação, né, um momento difícil também de decidir. A gente tem uma situação aí, obviamente, confusa com relação à liquidez. Então, queria ouvir primeiro do Renato o que ele vê aí, se tem alguma coisa de bom e o que eles estão fazendo, o que vocês estão fazendo para minimizar um pouco os problemas. É legal, Marcela. Talvez, vou falar um pouquinho o que a gente está fazendo do lado, olhando o lado do nosso portfólio, o que está sendo feito, e o lado talvez de novos investimentos, né? Acho que novos investimentos acaba que fica sendo uma espécie de stress test, né? Essa crise, né? Então, a pergunta que surge é o que vocês estão fazendo agora, né? Então, é um teste de a capacidade de planejamento, de improvisação, de resiliência das empresas e dos empreendedores está sendo posta à prova, né? Então, mais do que falar, não, eu sou resiliente, eu me planejo bem, tá bom. Então, me fala o que você está fazendo agora, né? Mais do que nunca, isso vai ser a prova de se o empreendedor está
sabe navegar em crise e em situações imprevistas ou não, né? Então, talvez, e a crise, de certa forma, é até um redutor de risco, né? A gente está botando a prova na vida real, talvez numa das situações mais complexas possíveis, né? Com relação a portfólio, outro movimento que eu tenho visto, né? Algumas empresas estavam capitalizadas para chegar até determinada fase, ter uma rodada lá na frente, ou uma rodada até talvez no curto prazo, e com isso o que aconteceu desestabilizou, né, os planos dessas empresas, e algumas, para conseguir vencer essa barreira, elas não vão levantar rodada agora, então, mas precisam, mesmo tomando todas as ações, né, para conter custo e sobreviver a um período aí de vacas magras para a maioria dos setores, algumas buscam investimento né, de dívida mesmo, ou algo híbrido, né, um bridge com os investidores depositarem algum valor que podem ser convertidos em ações lá na frente ou que possam retornar como se fosse uma dívida mesmo, né? E as empresas que têm o potencial delas, que isso já está atestado, que os investidores acreditam nelas, na medida do possível, tem tentado ajudar também essas empresas a atravessarem esse momento. E que é difícil, né? O crédito também está mais escasso, então acaba sendo um paradoxo, né? Nas fases em que tem crédito abundante, ninguém está precisando de empréstimo. Na fase que está todo mundo precisando de empréstimo, tem menos crédito, né? Então, os investidores têm tido esse papel de ajudar as empresas, e a gente se inclui nessa, né? De tentar ajudar as empresas em que a gente acredita a atravessarem a fase. E redução de risco, acho que é isso. A gente está vendo o que as empresas estão fazendo, então nesse aspecto, assim, por mais que tenha incerteza, muita incerteza de quando vai acabar, a gente consegue ver pelas ações dos empreendedores se é uma empresa que vai ter mais risco ou menos risco, né? Então, a própria crise está sendo um redutor de risco, um outro paradoxo também, né? Mas eu enxergo que até reduz um pouco o risco em alguns casos. Ainda bem que o brasileiro é muito criativo, né? Estou vendo muita gente mudando, criando, fazendo coisas diferentes com as suas empresas, melhorando até alguns processos. Quer dizer, ainda bem que a gente é criativo e vamos passar por isso, né? Eu queria ouvir também do Daniel o que está acontecendo. Marcelo, deixa eu só... Vamos botar o Pedro para falar um pouquinho, porque o Pedro está ali quietinho. Tá bom, claro. Eu acho que era legal o Bramon contar também um pouquinho como é que está essa situação aí no Banco do Brasil Seguros e o apetite aí por Corporate Venture Capital. Eu acho que legal ouvir de você, Bramon, um pouquinho. Bom, ok, Richard. Bom, o nosso apetite por investimentos não reduziu, tá? Pelo contrário, um dos projetos corporativos da companhia, que era fazer uma segunda tranche de investimentos, a gente até acelerou, porque a gente entende que nesse momento, um pouco pelo que o Renato comentou, é possível sim até a gente fazer uma avaliação um pouco mais realista do modelo de gestão e da resiliência das companhias, tá? Que a gente poderia investir. Então, nosso apetite até acelerou, a gente está prevendo estruturar uma segunda rodada de investimentos ali junho, julho, a gente está querendo antecipar um pouco para isso. Tá? Até porque o nosso negócio, felizmente, o negócio de seguridade, ele embora seja derivado do PIB, ele demora um pouco, ele é mais resiliente, ele é mais defensivo, porque a grande parte do resultado é uma companhia bem líquida, né? Então, um outro negócio nosso sofreu um pouco, muito mais até pela volatilidade do mercado do que já pelo Covid. Então, basicamente, o nosso negócio de previdência sofreu resgates bem fortes ali no começo de março, pelo aquele momento de oscilação de mercado. Mas a gente já conseguiu recuperar essa parte e conter bastante os resgates. Então, nosso apetite aumenta, tá, Richard? Por basicamente 3 motivos. O momento é quando a gente olha que as startups base tecnológica, a gente começa a perceber que um pouco do comportamento do consumidor vai favorecer, inclusive, a aquisição e a compra de produtos que antes os clientes estavam um pouco resistentes.
O nosso negócio é um negócio muito evidente disso. O seguro de vida, embora seja um seguro bem popular no Brasil, a compra em canal digital ainda era muito, muito pequena. Os clientes ainda desejavam muita informação, atendimento presencial para explicar algumas questões de coberturas. E a gente vem vendo, por exemplo, o aumento do interesse, inclusive em aquisição digital do seguro de vida. Tá? Então, considerando que muitas dessas companhias, às vezes uma das barreiras delas de crescimento era o comportamento do consumidor, a gente vê que nesse momento o comportamento do consumidor pode ser uma barreira menor para essas companhias prosperarem e terem ainda mais integração conosco. Tá? Outro ponto também é que investir na operação, nesse momento, considerando que em algumas linhas de negócio a demanda reduziu um pouco, também não faria muito sentido. Tá? E com taxa Selic bem abaixo, o nosso custo de oportunidade de fazer investimento está ainda menor. Né? Então, a gente aumentou o nosso apetite por esses dois motivos. Tá? Legal. Excelente. Agora acho que a gente podia ouvir o Daniel contar um pouco também, se vocês tiveram alguma mudança lá, Daniel. Entendi que você está com uma área, né, de turismo, infelizmente, uma situação complicada, mas a área de telecom tem uma oportunidade, eventualmente, né? Você tem um risco aí de inadimplência, obviamente, de quem está fora, né, da atividade, mas ao mesmo tempo a gente está usando muito a telecomunicação, né, para tudo. Então, será que isso dá alguma oportunidade para você? Você vê alguma coisa que pode acontecer de bom com a crise? O que vocês estão fazendo para minimizar também os efeitos? Bom, de uma forma geral, a Telecom realmente explodiu nos últimos 15 dias, né? Na primeira semana ali de lockdown, a gente teve aproximadamente 40% de aumento da demanda, né, de tráfego. Então, fechamos março basicamente no mês recorde aí de vendas, inclusive. E a beleza de ter um grupo diversificado é isso, né? Um negócio vai bem, o outro às vezes nem tanto. É como um portfólio realmente de investimentos, como qualquer outro. A nossa visão da Road aqui para os negócios é basicamente essa, né? Do ponto de vista da porta para dentro dos negócios, também é impressionante. Eu não sei se o Renato também comentou um pouco disso, a Lívia, mas a capacidade de transformação dos negócios, né? Você mesmo, Marcela, comentou, né? Do como o brasileiro é criativo. A gente tem um caso super, super interessante. O nosso negócio de Algartec em si, ela tem a parte ali de contact center, e é algo próximo ali a 11, 12 mil posições, né? Onde a gente basicamente em 10 dias colocou 40% dessas pessoas em home office. Se você chamasse o management há 2, 3 meses atrás e falasse, vamos mudar o modelo, vamos todo mundo para casa e tal, eu ia falar que isso era louco, isso é impossível acontecer. Como de fato já falou há 2 anos atrás, enquanto a gente estava até olhando um deal desse para fazer investimento, e a operação foi completamente contra, isso não funciona, os clientes não aceitam, você tem um liability ali, que você tem uma conta que você não sabe o tamanho que é, e aí quando vem uma crise dessa é onde os negócios realmente acontecem. Né? Você vê, em 10 dias você conseguir colocar aproximadamente 6 mil pessoas em casa, foi uma operação de guerra, mas que aconteceu e que funcionou e que muito provavelmente não deve ter volta, né? Então, você tem uma redução de custos, você tem uma reinvenção do business como um todo. Então, temos alguns casos disso aí bastante interessante, tanto no negócio de telecom também. Isso vai acontecer. No negócio de turismo, enfim, ele está um pouco, né, agora em stand-by, on hold, né, esperando ali todas as movimentações aí que a doença vai ter como um todo. Do ponto de vista nosso, né, o grupo é um grupo muito sólido, né? A gente, graças a Deus, aí tem uma estrutura de acionista bastante parruda, que realmente, dentro de todo o stress test que a gente fez até agora, a gente, felizmente, vai sair bem. É lógico, tem readequações, né? Eu vi até 1 a 2 perguntas aqui no Q&A sobre como é que as corporações estão se reestruturando aí. A gente, obviamente, vamos fazer reestruturação. A gente, mais uma vez, não estamos parados, não vamos deixar de olhar, o nosso pote ali está separado, vamos continuar olhando boas oportunidades. O lado bom dessa história é que eu acho que o mercado de venture capital brasileiro estava caminhando para uma linha próxima ali de uma bolha quase que americana, né, com valuations, pelo menos na minha perspectiva, estratosféricos em alguns casos, né, coisas sem muito indicativo, valendo ali 50, 100 milhões de reais. E a gente sabe muito bem quem está nesse mercado que isso aconteceu um pouco do dia para a noite com a entrada de alguns atores, né, escrevendo cheques maiores. Eu brinco que em dezembro, na Faria Lima, pelo menos nas 2 primeiras semanas ali de dezembro, quase antes
do fim do ano ali, eu devo ter falado com uns 3, 4 family office, cada um tinha 15 milhões de dólares para investir, assim, os caras nunca pensaram isso na vida, eu falo, meu Deus, o que vai virar esse mercado, né? Estamos falando de family office, não estamos falando de fundo internacional, não estamos falando nada disso. É gente que nunca colocou dinheiro nisso, não sabe fazer, né? Porque realmente tem um processo de aprendizado, e o cara, não, cara, eu tenho 15 milhões de dólares, eu preciso começar a entrar na roda, preciso entender e receber bons deals. Então, depois você me passa o contato desses family office aí, Daniel. Tá bom, pode deixar. Então, assim, eu acho que tem esse lado positivo. Eu acho que essa crise, eu acho que deu não sei, a visão aí do Renato, do Pedro também, de vocês aí como um todo, da Lívia, mas eu acho que isso vai dar um ajuste saudável no valuation, nas perspectivas das companhias, que realmente eu acho que estava descolando bastante ali de uma realidade, vamos dizer assim, saudável. Lembrando que o mercado brasileiro não tem saída no mercado de capitais, né? Então a gente está vendo negócios de $1 bilhão aí para cima e para baixo, ou alguns ali já na casa de 10, 15, né? Ainda em fase de burn rate. Se preocupa onde que esse negócio vai parar, né? E a gente vivia num contexto de mundo onde a liquidez permitia que essas coisas caminhassem nesse patamar. Então eu acho que isso vai trazer uma correção que eu acho que é saudável para todo mundo. Eu concordo também, Daniel. Posso fazer uma pergunta para o Pedro? Pedro, você como homem de seguros e que olha risco em algumas camadas, o que sinaliza uma empresa que tem resiliência? Tá. Né? A gente sabe que a startup ela já nasce problemática, né? Ela vai propor alguma coisa que ninguém concorda. Então, a tese dele ele entra na contramão e aí Sim. vai vivendo na contramão. Sim. Por que essa tua intuição? Tá bom. Ok. Só um comentário. Um dos primeiros investimentos aqui da BB Seguridade é quando eu era o controller ainda, que era mais difícil, né? Eu que normalmente era o homem do cofre, acabei propondo o investimento. Mas, bom, um conceito rápido antes da resiliência, esquecendo um pouco do conceito da física aí, que é retornar depois de uma deformação elástica, a gente batizou o projeto interno aqui do enfrentamento ao Covid em homenagem ao Nassim Taleb, antifrágil, que eu acho que é um conceito bom para esse momento. Uma coisa é as empresas conseguirem sobreviver. Outra coisa é de que forma as empresas conseguem sair mais competitivas, como a Hydra, né? Cortava a cabeça e 2 nasciam. Então, antes de falar um pouco do conceito mesmo, só uma humilde sugestão que a gente está avaliando é sempre 3 grandes pilares de atuação. Primeiro, a companhia sobreviver e manter a operação. Segundo pilar é apoiar os clientes de alguma forma. E o terceiro é sair mais forte. No sobreviver e funcionar, o frame que a gente está adotando, a gente usou inclusive o Ishikawa um pouco para ver se a empresa vai conseguir operar. Depois eu falo um pouco do impacto financeiro, dos stress tests, mas como é que ela opera? O Ishikawa pode dar uma boa dica olhando os 6 componentes para ver se a empresa consegue funcionar ou não. E com especial atenção, inclusive, no caso da mão de obra indireta, inclusive, né? As empresas com muito grau de terceirização, avaliar também como seus parceiros, seus fornecedores estavam estruturados. Um outro ponto também é uma análise rápida em cima da cadeia de valor, para ver quais etapas a empresa eventualmente suporta ou vai tolerar uma pequena queda no nível de serviço. Só para fazer um comentário rápido, a gente tem mais de 1.000 pessoas em centrais de atendimento. O Daniel comentou um ponto importante. Também em 5 dias a gente colocou todas as nossas centrais em home office. Claro, a gente teve que lidar com o atendente, de repente, ouvir um latido de cachorro no final, uma criança chorando ali, mas os clientes também foram, de alguma forma, compreensivos nesse momento, que as pessoas se desdobraram para continuar fazendo os atendimentos. E na parte de sobreviver, continuar o funcionamento, nossa análise financeira normalmente é o que provavelmente os meus colegas aqui estão fazendo. A gente faz um stress test de quanto tempo a empresa aguenta sem receita, né? Então, a gente faz umas sugestões de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, fazendo uma análise de quanto tempo a companhia consegue sobreviver, olhando aí caixa, né? O caixa é o rei, como no mercado financeiro é muito mencionado. Então, como a empresa consegue lidar. O outro conceito é um pouco mais o conceito de alavancagem, capacidade de resultado.
porque isso estou falando do caixa normal da operação, mas ver se a empresa tiver com um bom balanço, ou pelo menos uma boa perspectiva, ela conseguiria ter algum grau de endividamento, como o Renato comentou, usando os canais tradicionais, os canais bancários, o canal de mercado de capitais, mas também com os acionistas, tá? Com algum modelo híbrido nesse momento. Então, a gente, na parte de sobreviver e funcionar, a gente está vendo muito isso. O segundo pilar, na parte de apoiar os clientes, o que a gente está vendo, e a gente fez isso também, é muito tentador nesse momento tomar algumas medidas de apoio ao cliente, mas a gente combinou que toda medida, obviamente, ela foi avaliada financeiramente de forma muito rigorosa, para ver qual que era a renúncia de receita, qual que era o impacto financeiro, e as iniciativas que prosperaram eram muito mais as que eram intrinsecamente ligadas ao negócio. Um exemplo, inclusive utilizando duas startups, uma inclusive investida no nosso fundo BR Startup, que é a Árvore, uma plataforma de leitura digital que inicialmente era usada só para escolas, mas a gente falou, cara, Árvore, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer esse benefício para uma grande parte dos nossos clientes que estão em casa, especialmente aqueles com crianças estão vivendo um home office e outros conceitos juntos, né? Então a gente fez uma parceria rápida, uma decisão em uma semana de estender esses dois, terapia online e essa plataforma digital de leitura de livros para mais de 1,5 milhão de clientes. Então foi uma forma de apoiar o cliente, intrinsecamente ligado ao negócio, porque são dois serviços que a gente estava estudando conectar com as nossas linhas de negócio tradicionais, então a gente acabou unindo o útil ao agradável. A gente apoiou o cliente no momento e a gente já fez um teste de conceito de negócio, tá? Ao mesmo tempo. E de quebra a gente conseguiu, inclusive, apoiar também duas startups que, nesse momento, conseguiram até se beneficiar de alguma forma um pouco dessa iniciativa. E no fim, o Sair Mais Forte, eu comentei um pouco, mas a gente acelerou alguns projetos que, como Daniel comentou, a Lívia, o Renato comentaram, a gente viu dois benefícios, se é que é difícil falar em benefício nesse momento, mas olhando sob uma perspectiva positiva. É modelo de gestão, então o foco, processo decisório e a parte de comunicação, eu entendo que as empresas vão melhorar depois dessa crise. Em termos de foco, parar de perder tempo com coisa que não gera valor, que não agrega mesmo, então um foco extremo. Decisões mais ágeis e também considerando as principais variáveis no processo e melhorar a comunicação, né? E no outro, a gente retomar alguns projetos que na operação, na rotina diária, talvez estavam um pouco esquecidos. A gente até redirecionou algumas pessoas que a sua operação está um pouco prejudicada nesse momento para reaquecer alguns projetos que estavam guardados aí em alguns locais. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir sair mais forte também por conta desses e utilizando esses 3 pilares, cujo batismo que a gente deu foi antifrágil, em homenagem ao grande Nassim Taleb. Muito bom. Então, deixa eu repassar os pilares. Um é a sobrevivência. Né? Sobreviver e funcionar, né? Funcionar e sobreviver. Conseguir apoiar os clientes nesse momento, com iniciativas que estejam intrinsecamente ligadas ao negócio, e conseguir sair mais forte. Mais forte. Gente, eu vou aproveitar também, eu acho que a gente já tocou um pouquinho em algumas coisas dessa pergunta que eu vou fazer, mas acho que eu queria ouvir do Pedro e da Lívia especificamente, assim, porque a atividade de Corporate Venture Capital ela já é relativamente nova no Brasil, né? É uma prática que, enfim, a gente vem vendo assim ganhar mais corpo nos últimos anos, né? E acho que, assim, com essa crise, né, do Covid, o que mudou? Acho que a gente já falou de forma mais incidental, mas, assim, colocando de um outro ângulo, né? O que mudou, se é que houve alguma mudança assim, mais evidente em virtude da crise em si, com relação ao desejo de investimentos em startups, né? Inclusive, se teve alguma adaptação de tese, investimentos que eventualmente se tornariam até um pouco mais oportunísticos e se com tudo isso, houve alguma espécie de adaptação, né? Nesse apetite aí por essas investidas. Acho que começar com a Lívia, eu queria ouvir um pouquinho de você, Lívia. Legal, João. Até contando um pouquinho para você da nossa tese, né? A gente busca sempre co-investir, na grande maioria dos dias, sempre que possível. Então, a gente co-investe tanto com outros corporates, né? Quanto com VCs, fundos de investimento institucionais. E a gente tem falado muito com todos eles, até para fazer um benchmark,
olhar as boas práticas também de fundos internacionais e nacionais. A gente criou um playbook, que eu acho que a palavra-chave, assim como o Pedro comentou, né, é agilidade. Acho que a tomada de decisão em momentos de crise é um fator-chave, né? A gente vê isso desde tomada de decisão em questões de saúde para achatar a curva, quanto tomada de decisões com austeridade aí para os investimentos e preservação de caixa. E nesse playbook, olhando para essas, acho que está todo mundo seguindo uma linha muito parecida, né? Nesses testes de estresse, a gente tem olhado e feito com as startups os cenários de diminuição de receita de 25%, 50%, 75% e 0% de receita, para ver, né, o quanto elas aguentam o runaway nesse período de crise. E também priorizando o que são aqueles contratos essenciais, se tem cláusulas, né, que estão atreladas principalmente a câmbio para renegociar, olhar a oportunidade de dívidas ou outras captações via, por exemplo, venture debt ou essas novas linhas de financiamento, né, para empreendedores que estão surgindo também pelos bancos. E talvez o Pedro pode até comentar um pouco sobre isso, mas isso tem ajudado muito, tem gerado interesse das startups, está todo mundo se movimentando nesse sentido. E, então, isso a gente tem estado muito próximo dessas startups para fazer esses testes de estresse junto com elas, e elas têm essa agilidade muito mais intrínseca do que as grandes empresas, né? Então, essa questão do home office para elas é do dia para a noite, muda tudo. Mas aquelas que têm serviços, né, que a pessoa precisa estar em campo, isso realmente impacta dramaticamente. Aquelas que já são mais digitais, ela acaba se adaptando. Então, o que a gente vê muito é que para geração de receitas, né, a grande maioria dos clientes tem postergado aqueles deals que estavam em negociação, né, tem jogado 2, 3 meses para frente, e isso tem impactado muito em caixa. Então, o que a gente tem feito agora do lado da EDP, por mais que a gente também está tendo essa atitude de preservação de caixa com a grande maioria dos nossos fornecedores, né? Até porque tem muita coisa que não dá para acontecer, que não dá para colocar as pessoas para atuar nos ativos. A gente tem feito isso, mas pelas startups investidas, a diretriz é outra, é completamente diferente, né? A gente vê que se tá difícil para a gente, mas o impacto para elas é tremendo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para apoiá-las. A gente tem avançado em todas as negociações com as áreas de negócio, mas eu acho que o foco mudou um pouco, né? Então, por exemplo, as áreas antes a gente procurava muito em 3 linhas, né? A gente olhava para quais soluções de mercado que podem me ajudar a otimizar processo, reduzir custo, essa seria uma linha. Uma segunda linha seria acelerar a geração de receitas, né, que é outra vertente. E uma terceira, que seriam tecnologias exponenciais, dessas mais emergentes, que têm um grau de incerteza muito grande. Então, olhando para essas 3 vertentes, hoje a gente vê que do lado da corporação, o foco vai ser a primeira, né? Eles vão olhar e acelerar aquela análise de soluções que possam reduzir impacto. Então, eu acho que é essa mudança de perspectiva que eu vejo que está acontecendo mais forte, mas não no impacto do apetite. A Lívia comentou algo bem interessante que a gente compartilha. A gente já viu algumas outras empresas a estruturar seus programas muito mais voltados a temas, e a gente preferiu estruturar nossos investimentos, nossos esforços em corporate venture em resultados esperados. A crise do Covid não mudou os resultados esperados que a companhia espera ter. Então, por exemplo, no nosso lado da corretora, a gente ainda quer ter formas mais eficientes de se relacionar com o cliente, fazer de forma massiva o atendimento, que o cliente, ao mesmo tempo, sinta que está sendo personalizadamente atendido, mas que por trás a gente tem uma operação massiva. Eu sempre falo brincando, fazer um cachorro-quente é um problema gastronômico, fazer 1000 é um problema logístico. Então, como a gente tem mais de 6 milhões de clientes, a gente precisa, qualquer coisa que a gente fizer, a gente precisa pensar nessa escala. Então, esse é um resultado esperado que a gente busca empresas que tenham soluções e modelos que nos permitam fazer essa operação massificada e na capilaridade nacional toda. Outro resultado esperado, que também permanece, quando a gente olha as seguradoras, embora sejam, na grande maioria, empresas eficientes em termos de estrutura de gasto, os processos core de negócios ainda são com baixa automação.
Os processos de subscrição de risco, por exemplo, ainda envolvem muita geração, muito input de informação do cliente, vistoria. Os processos de regulação de sinistro muitas vezes ainda exigem ida ao campo, ida ao local para fazer avaliação, e nesse momento também esse resultado esperado permanece, inclusive ganhou mais relevância. A gente vê como é que consegue fazer com modelos paramétricos, por exemplo, ou com uma automação mais poderosa, esses processos core de negócio, que ainda, na maior parte do mercado, inclusive internacional de seguros, ainda tem baixa automação aplicada. Só para um exemplo, a Top One tecnologia que a Gartner apresenta no mercado segurador, que está sendo aplicado ainda, é a automação de processo, o elementar de inteligência artificial. Enquanto outros setores, a inteligência artificial já está aplicada em diversas etapas da cadeia de valor. E o terceiro resultado esperado que é realmente tentar se proteger, antecipar modelos de negócio que põem em risco o nosso negócio atual. Um exemplo, a Alemanha surgiu uma pequena insurtech, que basicamente o negócio dela é ser uma seguradora white label. Ela gera receita nova para parceiros que nunca imaginaram ganhar dinheiro com seguro. Então, esse é um impacto grande no modelo de negócio tradicional de seguro aqui no Brasil, que as grandes seguradoras são ligadas a bancos. Então, esse é um resultado também esperado, que embora ele não seja, talvez ele não gere retorno no curto prazo, ele continua sendo bem relevante no médio e longo prazo. Então, como eu falei, o nosso apetite não reduziu. Eu confesso que a gente nem alterou muito os nossos pilares, pelo contrário, a gente só está dando um pouco mais de ênfase no resultado esperado 2, que eu comentei, que é ter uma forma mais eficiente das seguradoras tomarem decisões em tempo real, atenderem melhor o cliente com um pouco mais de automação, e a gente tem visto empresas bem interessantes nesse campo, mas a gente, pelo contrário, a gente aumentou o nosso apetite. João. Entendi, porque eu acho que acaba também, né, ainda mais aí no caso de vocês, né, Pedro, vocês acabam tendo algumas oportunidades oriundas disso tudo, né? Eu acho que também tem um pouco do que o Daniel falou um pouco mais cedo, da questão de ajuste de perspectiva, né, em termos de valuation, que eu acho que a gente começa a sair um pouco já daquela bolha, né? Então, acho que acaba também estimulando um pouco, acho que tem uma beleza nessa parte do Venture Capital, que é o ser contracíclico, de certa forma, né? Agora, João, você comentou uma coisa para eu não esquecer. Eu acho importante que esse é uma volta à essência, que eu chamo. Que os valuations inchados, para mim, eles estão muito ligados à falta da essência. Um bom negócio na sua essência, ele normalmente ele vai continuar sendo um bom negócio após a crise. O Daniel comentou do turismo. É óbvio que nesse momento está sofrendo muito, mas com certeza, depois que a crise passar, inclusive o turismo nacional vai se beneficiar muito, porque as pessoas vão deixar de viajar durante um tempo para o exterior. Então, provavelmente vai até recuperar, não só a vontade, né? Não só a vontade de viajar represada e de descansar, mas que também o mercado nacional vai ganhar bastante, até pelo câmbio e pelo receio aí de viajar para o exterior. Então, a essência, para mim, é muito importante nesse momento. É o ajuste da economia real, né? Vamos dizer assim. E, João... Desculpa, Mar. Eu ia te comentar também, João, que, né, como o Daniel comentou, eu também compartilho da mesma visão. Eu acho que estava uma bolha mesmo, né? Isso tende a trazer uma acomodação, né, como o Pedro estava falando, mas eu acho que é muito mais, isso acontece muito mais nos dias maiores, né? Em séries A, B. Agora, nos early stages eu vejo menos, né? Até porque a startup está numa fase ainda ela está buscando o product market fit dela, então é uma aposta para depois ela começar a ter essa atração de uma scale-up, né? Então, eu já vejo que nas early stages o impacto é menor, né? Não tenho visto muito revisão de valuation no mercado, mas nos grandes negociações, sem dúvida. Deixa eu... Nesses comentários. Acho que a gente só queria, talvez, ouvir um pouco de vocês, um tema que era interessante, é saber o que vocês estão fazendo com relação às investidas, né? Então, tem alguma... Está vindo alguma orientação diferente? Tem alguma... né, vocês estão pensando em... A gente sabe, tem um e-mail famoso rolando pelo mercado, do tipo, se viram agora com vocês. Mas, enfim, acho que era interessante ouvir um pouco de vocês aí. Richard, você podia contar para a gente que vocês estão buscando criar alguma coisa
né, uma ajuda diferente, orientações, ajam de tal forma? Tem algo diferente acontecendo com relação a isso? Legal. A gente costuma pensar nas investidas e nos empreendedores como se fossem filhos, né? Assim, então, a primeira preocupação que vai imediatamente, né, quando começou essa história de lockdown e crise, né, de fato, a nossa primeira reação, né, a minha e do Moisés, foi, pô, vamos fazer uma rodada aí de conversar com todos os empreendedores para entender como é que é o impacto, né, do lockdown para os seus negócios e como é que eles estão respondendo, né? E aí, assim, a gente teve, e até para poder reportar, né, aos nossos cotistas. E nessa hora que aquela regra de ouro, né, em primeiro lugar, a gente escolhe os empreendedores antes de mais nada, né? E nessa hora que ficou muito evidente, assim, a gente ficou realmente impressionado, né, com o grau assim de maturidade, preparo, entendimento dos seus negócios e como que eles estão respondendo. Assim, praticamente todos os empreendedores com quem a gente conversou já tinham um plano, né, de como é que eles vão fazer, para onde que eles vão levar o negócio deles, como é que eles respondem, se é possível ou não pivotar para algum lugar. Mas é evidente que a primeira régua, né, a parte mais tangível assim, é o caixa, né, onde que aperta mais, é onde que todo mundo tem a primeira preocupação, né? Como é que vai ficar o caixa? Tem caixa para sobreviver? Porque a gente está falando de pequenas empresas, né? Então, a gente passou também uma parte do tempo conversando sobre isso para entender, e no nosso caso a gente percebeu que, enfim, vai ter uma ou outra empresa que vai ter que fazer corte, não, é inevitável, né? Mas boa parte delas, né, isso para nossa grata surpresa e assim, a gente ficou muito impressionado com o grau de otimismo com como os empreendedores estão tocando, né? Então, tem empresa nossa crescendo 100%, assim, então a gente ficou bastante impressionado com como eles estão lidando com a crise. Mas a recomendação, eu diria que, assim, número 1, né, assim, para fugir do óbvio, né? Pense nos seus clientes, né? Pense nos seus clientes, o que vocês podem fazer por eles, como é que vocês pivotam a solução se for necessário, cheguem mais perto, aproveitem esse momento para chegar mais perto do cliente e ver como que a gente consegue transformar aí esse limão numa limonada. E isso eu tenho certeza, né, a gente vai ter aí inúmeros casos para contar de sucesso, de como os empreendedores são resilientes, né, e como eles estão vão sair dessa crise mais forte do que eles entraram. A gente está falando a questão do trabalho remoto, em boa parte delas não foi uma grande dificuldade. Boa parte dos negócios são digitais, tá? E essa é a grande beleza, né, desse mundo digital. Então, do nosso lado aqui, com as empresas do portfólio, a gente está bastante otimista, né, que vão sair do outro lado bem mais fortes e empreendedores ainda mais preparados e resilientes aí para o que der e vier. Porque o empreendedor enfrenta, né, quem decide empreender, a grande realidade é que enfrenta uma crise todo dia, né? Então, óbvio que essa é uma crise de proporções enormes, mas o cara que é empreendedor, ele está lá mordendo o osso e pensando como é que ele vai fazer disso uma forma de, né, tirar alguma oportunidade. Então, acho que é assim que a gente percebeu, tá? Bacana. Eu queria aproveitar. O Brasil é para os fortes. Marcelo, eu queria aproveitar e colocar uma coisinha a mais junto com o Richard, que foi a atitude que o Richard comentou no início desses empreendedores. Eles não iniciaram o susto indo bater na nossa porta. Na verdade, eles resolveram em casa. A conversa que vem depois já era uma conversa muito arrumada
mas eles tinham resolvido em casa. Então, alguns deles estão crescendo numa velocidade enorme e tinha até medo desse crescimento. Essa empresa que o Pedro acabou de mencionar, a empresa de biblioteca digital, ela está num momento impressionante, que as escolas estão precisando que os alunos leiam e estão adquirindo esse serviço durante a quarentena. Mas tem outras também, mas eles tinham isso muito arrumado. E as empresas que encolheram, eles já tinham exatamente o que fazer. Mudou o dia a dia de cada um, estão procurando, dentro dos seus negócios, a oportunidade. Então, essa é a cara do empreendedor. E acho que o roteiro do Pedro funciona exatamente para eles. Primeiro sobreviver, depois vamos cuidar dos clientes, depois vamos sair daqui mais fortes. Esse é o... Super bacana. Acho que é legal a gente ver nessa crise, assim, realmente a capacidade das pessoas de se inventarem, né? Reinventar, procurar saídas, e acho que a gente tem bastante isso mesmo. Queria ouvir do Daniel também. O que vocês estão recomendando? Vocês têm uma história parecida, uma história diferente, alguma coisa interessante para você compartilhar com a gente? Bom, acho que no nosso caso aqui, a gente, como é um grupo, né, empresa de dono, né, tem um DNA bastante empreendedor, a gente tem essa filosofia muito próxima do que o Richard falou, a gente busca entender a vida do empreendedor e busca estar muito próximo. A gente tem uma vantagem que eu acho que a maioria das corporates costumam, pelo menos falando de Brasil, costumam ter, a gente investe em negócios, tem modelos de negócio que param de pé. Então, isso por si só já traz uma tranquilidade, que aí, pelo menos na minha visão, o que quebra uma empresa mesmo é caixa, né? No final do dia tem 1 milhão de coisas, pode acontecer milhares de incidentes, mas se você não tiver um olho em caixa, realmente você pode perder o rumo do barco. E aí, aqui a gente tem um cash war room, né? A gente fala semanalmente sobre posição de caixa, né? E realmente tem um instinto de sobrevivência, independente de caixa. A gente tem uma empresa, por exemplo, do portfólio, que é uma agritech, e ela está atendendo bastante o mercado de usina de cana de açúcar, né? E é um setor que tem apontado um enfraquecimento grande aí por queda do preço do petróleo, por queda do volume, como todo, do etanol, e algumas já estão dando sinais aí de enfraquecimento, né? E ela tem uma exposição muito grande a esse mercado, então chegou um contrato novo na mesa para renovar, né? O espírito hoje é muito mais analítico, né? Não é vamos fazer porque é uma marca boa e porque temos que entregar, e os últimos 6 meses, 1 ano para ela foi ótimo. A gente está, inclusive, analisando bem se vai fazer, porque ela gera, mais uma vez, uma exposição grande. Então, a gente fala todo dia sobre todas as linhas, toda semana sobre todas as linhas da empresa, e estamos focados em estender esse caixa. E é uma empresa que acabou de fazer a captação, está com caixa aí para 18 meses, né? Então, é só reduzir um pouco de investimento, continuar com a manutenção dos clientes e no instinto mais sobrevivente. E como todo mundo está um pouco perdido nas informações, né? Assim, a gente, no final do dia, não sabe para onde que vai, quanto tempo vai durar essa crise, né? A gente tem um desalinhamento aí dos governos como um todo, né? Estamos tratando, às vezes, todas as cidades do país como se tivessem os mesmos problemas, né? Então, o lockdown é um negócio que ainda está bastante confuso, né, na cabeça de todo mundo. E aí a regra aqui é que entre o mapa e o terreno, que eles fiquem com o terreno, né? Então, acho que é um ditado de guerra, né? Então, se eles estão percebendo que está dando para acelerar, que acelerem, que se os pagamentos estiverem em dia dos clientes, manda ver, e vão tratando e fazendo dia sim, dia também, o negócio acontecer. Porque é muito fácil hoje em dia você ficar perdido em fake news, né? Entrar num estadozinho de pânico aí, não saber se o negócio vai durar mais 60, mais 90 dias, ou se vai voltar na segunda-feira. Todo dia é uma informação diferente, né? O que você toma de decisão na manhã, você tem que rever no começo da tarde, e no final do dia você já tomou outra. Tanto para negócios tradicionais, né, mais estruturados, e isso também é uma realidade das startups. Então, a angústia do que fazer, né? Se você vai demitir, se você vai cortar aquele investimento, se vai diminuir o investimento que você tem em marketing, etc., é muito grande. Então, a ideia é que está acompanhando dia sim, dia também, aí, como é que está o terreno, né?
e não ficar só guiando pelas notícias ou pelo plano como um todo. Posso fazer deixa eu fazer uma pergunta para João e Marcela. Acho que o Renato queria falar antes, Moisés, desse tema. Oi, Renato. Eu só ia fazer um comentário aqui sem ser repetitivo com o que todo mundo já falou, com a Lívia, o Pedro e o Daniel, mas eu vejo assim, o Corporate Venture tem não sei se é uma vantagem, tem um item meio diferente com relação ao Venture Capital, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está olhando para as startups e vendo o que dá para fazer para preservar a caixa, a gente está olhando para dentro de casa também, que é uma empresa, né? Então, o Corporate Venture, lembrando que faz parte de uma empresa e dentro da própria empresa, muitas vezes está passando por ajustes que as startups também estão precisando fazer, né? É claro que cada um no seu, o Daniel falou, né? Na área de turismo, está numa fase de baixa. A gente olha o Mercado Livre, e-commerce, por um lado, aumenta, mas algumas categorias caem, né? As pessoas passam a comprar menos bens não essenciais, né? Então, você tem uma queda nessa parte, tem que se ajustar internamente, então, acaba fazendo com que a gente seja ajudando muito na empatia com as startups, porque a gente também tem os nossos próprios problemas para resolver dentro da empresa, né? E podendo compartilhar o que a gente tem feito. Essa semana mesmo, por exemplo, a gente juntou com as empresas do portfólio para conversarem de forma bem aberta com o nosso CFO do Mercado Livre todo, né? Para falar de forma aberta como que a gente está vendo, não que a gente esteja em posição de saber o que vai acontecer, que a gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer, igual ninguém sabe, né? Mas pelo menos para dar uma amostra de o que a gente está fazendo, se está dando certo ou não, mas assim, o que a gente está fazendo e como que a gente está enxergando a situação, né? E aí, juntando isso tudo, então, caixa, que o Daniel comentou, eu acho que é um exercício que todo mundo está tendo que fazer, né? As startups olhando, ok, qual seria o cenário se ficar com 0 receita ou com 50% da receita, cada uma de acordo com o seu segmento, né? Nos próximos 3 meses, 5 meses, 6 meses, né? Você consegue sobreviver a isso? Não. Então, vamos ajustar tudo para que você consiga sobreviver a isso. E a outra linha que eu estou vendo acontecer com algumas startups, também aí depende, algumas conseguem fazer isso, outras não, é pensar em formas alternativas de receita, né? Sei lá, empresas relacionadas à área de eventos, por exemplo, então tem que repensar, não está tendo evento offline mais, será que a gente consegue aumentar a receita em eventos online? A gente viu uma live aí que aconteceu, né? Bateu um recorde de show feito online com 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Então, assim, será que a gente consegue pensar em linhas de receita alternativas que não existiam antes? Sejam linhas que vão perdurar depois, sejam linhas que vão ajudar a sobreviver nessa fase, né? Então, tem essa parte de redução de custo, aumento de receita, ou pelo menos mitigação da redução de receita. Mas o comentário que eu ia fazer é esse, assim, a gente está no mesmo barco, né? Somos corporate ventures, justamente por estarmos também num barco bem parecido, né, com o que todas as empresas estão vivenciando. Ô, Renato, você comentou um ponto, Moisés, se me permite, 2 comentários bem rápidos. O que eu estou vendo quando eu falo da essência e ter um bom copywriting e um bom marketing é que as empresas, eu estou vendo exercitarem o que o Levitt falou há muito tempo atrás, num dos artigos mais lidos até hoje ainda da HBR, que é a essência do negócio. O Renato comentou agora do evento. O evento não é colocar um monte de gente no local físico, é gerar entretenimento. Então, essa busca pela essência do negócio, se as empresas que estão conseguindo fazer isso, estão conseguindo, de alguma forma, se posicionar melhor. Lembrar do benefício, do job to be done que a empresa tem que fazer. E o segundo comentário rápido, que a gente está percebendo, então, a gente está tentando incentivar isso nas empresas com que a gente se relaciona, nas startups, com basicamente 2 perguntas. Por que o seu negócio continuaria relevante para o seu cliente agora? Então, exercitar esse tipo de pergunta e aí focar, inclusive,
na oferta, remodelar a oferta. E o outro ponto que eu estou percebendo também algumas startups se valendo desse instrumento é antecipar receita, antecipar caixa, quer dizer, isso estou vendo muitas empresas fazendo. Então, olha, compre agora um voucher, compre agora com um certo desconto e eu vou te entregar esse produto e serviço um pouco lá na frente. Então, estou vendo também muitas empresas conseguindo, pelo menos, sobreviver em termos de liquidez com esse tipo de iniciativa, né? Renato, muito legal essa iniciativa de conversa com o CEO. Eu acho que eles têm muita experiência, né? E sem dúvida pode ajudar essas startups. Gostei da dica. Dica boa mesmo. E pode estender para as outras áreas também, né? Eu queria trazer um pouco aproveitar o João e Marcela para olhar conosco um pouquinho o aspecto jurídico, né? Se tem alguma coisa que as empresas têm que se preocupar hoje, e aí eu estou falando das startups, quando estiver fazendo novas relações formais dentro dessa crise, né? Isso tem vindo para vocês? Que flexibilidades novas estão sendo pedidas e qual é a aceitação de mudanças de contratos, e qual é o impacto jurídico da crise? Olha, acho que eu posso começar comentando um pouquinho sobre isso, Moisés. A gente está bem ocupado, né? Ultimamente, a gente tem visto bastante atividade, especialmente aí dentro dos pacotes, né, do governo. A gente tem apoiado muitas empresas, inclusive, a entender e como se enquadrar dentro desses pacotes, até mesmo visando preservação de emprego, preservação de valor, enfim, o máximo que puder. E tem também, obviamente, toda a questão de preservação de caixa, que essa é uma das principais discussões que você tem nesse momento, né? A gente participa de alguns stress tests também. A gente ajuda a desenhar cenários, né, para essas startups. Isso olhando muito do ponto de vista, como você falou, Moisés, das startups especificamente, né? Tem a questão de alguns contratos aí de força maior, né? Especialmente, e aí tem uma relação meio em cadeia, né? Que você tem clientes, carteiras de clientes de algumas dessas startups pedindo postergação de pagamentos, e aí você tem de outro lado como é que eu consigo também fazer esse mesmo claim na outra ponta. E olhando um pouquinho com viés aí bem positivo de dentro dessa crise, eu acho que a gente está percebendo que existe uma rede de apoio para os ecossistemas dentro dos quais essas startups estão inseridas, né? Então tem algumas, acho que até tem um caso público que não é a gente que está ajudando, mas enfim, que eu vou dar um exemplo aqui do que a gente tem ouvido aí de mercado, como o iFood, por exemplo, está estudando fazer mútuos aí para os restaurantes que estão na plataforma, pregados lá na plataforma do iFood, justamente para permitir que eles continuem operando, que eles tenham fôlego para poder continuar atendendo a demanda, né? Até porque o iFood, Rappi, todos esses aplicativos aí de entrega, obviamente ganharam muita força durante essa crise com todo mundo dentro de casa, né? Então, acho que criou-se essa necessidade. A gente está vendo muita startup, assim, não só necessariamente, vamos dizer, startup Series A, Series B, até algumas um pouco mais robustas, né, que a gente não sei nem se dá mais para chamar de startup propriamente dito, mas a gente está vendo algumas empresas aí novas, né, de idade, mas com bastante já atração aí de geração de resultado, que estão muito preocupadas com isso, né, de efetivamente apoiar o ecossistema e como que elas fazem para apoiar aqueles de quem elas dependem, né? Por meio de empréstimos ou outros mecanismos semelhantes. Sei lá, acho que você também deve ter visto bastante coisa, né? A gente tem discutido bastante, acho que também deixar um pouquinho de espaço aí para você falar. Tá ótimo. É interessante, esse momento está sendo interessante para a gente também como escritório. Acho que a gente nunca produziu tanto material. Tem muita coisa mudando, é incrível assim, a quantidade de MPs que estão saindo, vocês devem estar acompanhando também, de mudanças na lei, né, essa situação está gerando muita vontade também do governo, independente de não defender ninguém aqui, mas de vários governos, vamos falar, estados e municípios, etc.,
de resolver situações e, com isso, criando várias oportunidades, né? Então, a gente está vendo também aquela coisa da criatividade. Empresas, independente de serem startups ou não, mas movimentando, criando uma atividade nova. Então, tem um monte de gente aí fazendo máscara, né? Virou uma coisa importante e realmente necessária. Então, tem gente fazendo máscara, a gente está ajudando a ver, por exemplo, que máscara pode ser feita, existe alguma restrição, o que é, né? Qual que é o regulamento que possibilita você usar qual tipo de máscara. Então, são coisas interessantes que acabam acontecendo e a gente vivencia assim do lado, né, de cá. Algumas empresas, por exemplo, também fazendo ações de doação, né, querendo ajudar um ecossistema, como o João colocou, então querendo fazer de alguma forma coisas boas para todo mundo. Eu acho que existe uma percepção assim de uma grande maioria, eu acho, de empresários, startups ou não, grandes empresas ou não, de vontade de ajudar nesse momento. E é legal a gente estar vivendo isso, e a gente, como advogado, ficar muito contente de contribuir um pouco, que seja fazendo, né, ajudando uma negociação de um contrato que a gente sabe que pode alterar a vida de uma empresa, que seja pensando numa forma nova da pessoa resolver um problema, uma dívida ou não. Enfim, tem um monte de coisa acontecendo, então para a gente é um momento difícil, como para todo mundo, mas ao mesmo tempo é um momento único de usar uma criatividade e de pensar em caminhos aí que talvez não sejam tão óbvios. Legal. Pessoal, a gente está chegando aqui no prazo, mas a audiência ainda está firme, então eu queria aproveitar, a gente respondeu uma boa parte aqui, né, passou pelas perguntas que tem do público, mas tem uma que é muito boa, que a pergunta é o seguinte, né, que até menciona a citação do Pedro sobre como que, por exemplo, o Banco do Brasil Seguros, que é um negócio de seguros, investiu num negócio que não está diretamente correlacionado com o core business da empresa mãe, vamos dizer assim. Então, acho que seria legal pegar aí um pouquinho dos gestores aí de Corporate Venture Capital, aí, se qualquer um se habilita, para como é que é isso, né? Como é que uma empresa de seguros vê uma oportunidade numa empresa que não está, né, diretamente correlacionado com o core business, né? E se alguém quiser falar um pouco disso, é uma pergunta que eu achei bem boa. Eu achei legal também. Eu falo uma frase e aí depois eu peço para os colegas ajudarem. Por isso que eu estou usando muito menos o termo core business ultimamente, estou indo mais para o value proposition. Porque se você for ver a proposta de valor de uma seguradora, não é ter um seguro. O seguro por trás envolve uma proteção financeira num caso de um imprevisto. Eu falo brincando que todo mundo sabe que vai morrer, só não sabe quando, provavelmente, e do que. Então, é um evento mais ou menos imprevisto, né? Mas, então, assim, ele indeniza num caso de um evento imprevisto, só que tem que deixar o cliente tranquilo enquanto isso. É uma proteção financeira para um evento imprevisto e o cliente tem que ficar tranquilo com essa decisão. Quaisquer negócios que ajudem nessa entrega de valor, que não só o seguro, são bem-vindos. A árvore eu mencionei porque nós temos uma solução chamada Brasilprev Júnior, que é um produto de previdência que você investe pensando no seu filho até ele ter 18 anos e aí depois ele pode converter aquilo em dinheiro ou num plano de previdência. Ou seja, o que o cliente está querendo? Ele está querendo apoiar o filho num projeto futuro de vida. Ora, a gente sabe que aumentar o índice de leitura certamente vai ajudar, ou inclusive o filho a fazer um melhor uso, por exemplo, do recurso lá na frente. Então, eu não considero, por exemplo, esse caso fora do core business. Ele, óbvio, é um negócio que fortalece o negócio principal, ainda que não seja o produto que a gente comercialize. Tá? Então, por isso que eu citei o Levitt, que ele falava isso muito. Né? Então, o negócio de um dentista não é arrancar dente. Né? Então, falando um termo bem grosseiro. Então, tem várias outras camadas de serviços associadas e que também, para mim, fazem parte do negócio-chave de, por exemplo, de um profissional de odontologia. Né? E às vezes a fonte de geração de valor não é tão óbvia, né, Pedro? Eu acho que é bem interessante isso, porque na aparência, né? Inclusive é muito interessante ouvir a sua fala e qual que é o racional por trás de um investimento como esse dentro da cadeia de valor de vocês, do que vocês têm de produtos, né? Então isso é bem interessante. Se puder comentar um pouquinho, essa é uma dúvida que acontece muito, né? Quando a gente fala que tem um corporate venture voltado para setor de energia, né? Então, todo mundo pensa que a gente só investe
em temas relacionados à geração de energia em si, então muito relacionado ao core, né? Claro que a gente olha para isso, energias renováveis, bateria, mobilidade elétrica, tudo que tem uma relação muito forte, mas a gente costuma dizer, acho que é muito parecido com o que o Pedro estava falando de proposta de valor, a gente olha sob uma ótica se gera algum tipo de benefício, de impacto na cadeia de valor, é válido. Então, para dar um exemplo, né, a gente tem 3 milhões de clientes no Brasil que são das áreas de distribuição de energia, né, no estado de São Paulo e Espírito Santo. Por que não uma fintech? Né? Porque são 3 milhões de pessoas que pagam a conta de energia todo mês. Então, isso é uma capacidade de escalar muito rápido para uma startup. E um outro exemplo bem bacana também, que eu acho que tem a ver com o contexto aqui do coronavírus, né? A gente estava desenvolvendo, agora a gente teve que paralisar esse projeto, porque envolve pessoas na rua, né? Então, para preservar a vida de todo mundo, a gente está fazendo um projeto com a Colab, é uma startup, eu não sei se vocês conhecem, ela era uma GovTech, a gente considera, né, uma startup de impacto, e o foco deles é conectar cidadãos com governos, e eles resolveram entrar também, pivotar um pouco, né? E a proposta deles para nós, por que uma GovTech ia se inscrever num programa como o nosso, né? E é muito legal que a proposta foi, por que não a gente já usar os próprios cidadãos para fazer uma inspeção, por exemplo, de um fio caído na sua rua? Porque a gente tem que levar a equipe de campo, fazer o deslocamento, aí chega lá, muitas vezes o fio é da telecom, não é da energia. Então, podemos até fazer alguma coisa junto, Daniel, nesse caso. Já faz o deslocamento improcedente, é um custo altíssimo, né? Então, o próprio cidadão pode ir lá, faz o procedimento de tirar as fotos e a nossa central de controle recebe e já consegue identificar se realmente é procedente para enviar a equipe de campo. Isso estava dando super certo, a gente estava até o carnaval aí fazendo essa POC, então a gente suspendeu por algumas semanas, e essa startup, ela resolveu pivotar e usar a plataforma dela, que já conecta os cidadãos, para levantar os sintomas de coronavírus na população. Então, poder mapear aquelas regiões que têm uma propensão maior a ter o vírus ali ativo ou não. E isso tem ajudado governos e prefeituras. Então, tem sido super interessante. Eles foram muito ágeis nessa pivotagem, né? Legal. Eu fiz a pergunta que eu peguei aqui, acho que eu vou responder um pouquinho, porque esse é um assunto muito, muito recorrente, né? E a gente percebe muito que, às vezes, quem é mais novo nesse negócio do corporate venture tem uma tendência a pensar um pouco óbvio, assim. Então, se você é o banco, você tem que investir numa fintech. Se você é uma empresa de seguro, você vai investir em insurtech. Se você é uma empresa agro, você vai investir na agritech. E na verdade, o que a gente percebe é que não deve ser assim, né? Assim, acho que o ideal para um corporate venture capital é investir em negócios que estão em horizontes um pouco mais distantes do core business, porque o que vai acabar acontecendo, né, que é um outro problema, é uma outra dificuldade dos corporate venture capitals, você vai precisar engajar as unidades de negócio para desenvolver aquele negócio, né, aquela empresa investida. E quanto mais próximo do core business for aquela empresa investida, mais dificuldade você vai ter, porque mal bem você está investindo num negócio que provavelmente compete direto com você mesmo. Né? E aí como é que você convence? Como é que você convence uma unidade de negócio a cortar na própria carne? É basicamente isso. Então a gente, aos pouquinhos também foi entendendo que o ideal, né, para quem está construindo uma política de corporate venture capital, enfim, para quem está trabalhando nisso, não olha só para o seu core business, até porque se você é uma grande corporação, os negócios que estão no teu core business, o M&A vai pegar, né? Então, em algum momento, a área de M&A vai pegar, vai botar para dentro. Olhem além, assim, tem que olhar em outros horizontes, né? Ou em negócios que estão nas fronteiras, que são negócios que vão naturalmente não vão competir tanto, então não vai agredir, né? E tem uma grande chance de talvez criarem novos mercados, né? ou serem novas soluções.
Então, isso é um assunto bastante recorrente que a gente já teve que lidar bastante, né, na gestão do BR Startups. Legal. Richard, eu acho que só comentar rápido aí, sei que passando do nosso tempo, mas eu acho que esse é o dilema da criação de qualquer tese de corporate venture, né? Você não sabe o quanto ela vai ser estratégica ou o quanto ela vai ser financeira. Se discute isso há 20 anos, tem época que tem gente que fala que deve ser mais estratégica, tem época que a gente fala que é mais financeira. Hoje em dia, você fala que tem que ser os dois ao mesmo tempo, que é a maneira talvez mais fácil de responder essa questão. Isso vai muito, eu acho que também da maturidade da organização e da intenção que ela tem com aquela ferramenta, né? A gente aqui, por uma série de maioria de aprendizados, né? Quando foi levar essa tese lá em 2016, a gente falou, bom, a gente está buscando aqui o retorno financeiro, que você entregou o financeiro, você entregou o estratégico, seja lá o que for, né, em tese. E a gente que já, por natureza, é um grupo que tem competência em setores tão diferentes, como falei, agro, telecom, tecnologia, turismo e entretenimento, isso então vira uma loucura, né? Cai aqui para mim desde app de organizar fila de balada, a deep tech com alguma biotech junto, enfim, coisas de todo tipo. E o interessante, eu acho que nessa história toda é realmente você conseguir entender quais são os seus objetivos. E aí, quando você estabelece o corporate venture, você vai ser cobrado por alguma coisa e tentar setar isso é muito importante. Você trouxe um exemplo muito forte, eu comentei aqui, eu acho que passei rápido, em certo momento aí da nossa recente história, aí a gente foi investir num negócio que era atendimento home office, né? Uma empresa, uma startup brasileira, o cara nasceu fazendo operações de atendimento home office. E quando a gente trouxe isso para a operação, como assim, levamos pedrada de tudo quanto é lado, o deal não aconteceu por outras circunstâncias, você sabe o que eu estou falando aí, né, Richard? Você lembra, acho que um pouco dessa situação, mas isso, quanto mais próximo do core, mais difícil fica, né? Assim, você às vezes provar alguma coisa, porque fica muito próximo do M&A, fica muito próximo da tese. E o Pedro começou falando um negócio de value proposition, que eu acho que é super interessante. A gente mesmo, às vezes, eu acho que todo mundo, as organizações sofrem muito com isso, especialmente quando você tem um business de telecom que é tão diverso, né? Você pode falar de stream, você pode falar de backbone, a perspectiva do business é muito grande em si. E a gente, às vezes, se confunde. Pô, a gente tem um DNA B2B, um DNA B2C, não, aí isso aqui tem uma maioria formada no grupo aqui que a gente é um DNA B2B, mas o negócio de turismo e entretenimento a gente tem 1 milhão de visitantes únicos por ano, né? No próprio negócio de telecom, que tem uma estratégia B2B, ele tem 1 milhão e 300 mil clientes, pessoas físicas, de mobile e residencial. Então, hoje em dia é muito difícil você falar de core business, né? Pelo menos na nossa lição aqui, você começar falando de core business, você vai gastar um bom tempo até entender que poucas indústrias hoje podem falar que ela tem um core business. Legal. Pô, gente, Desculpa, fala aí. Fala, João. Visto uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal, mas por ser aquelas perguntas a pergunta do momento, né? Porque qual que é a perspectiva de vocês aí para o deal flow? Acho que é uma coisa interessante, né? Para 2020. Se o que vocês esperam são menos deals ou deals de valor menor, né? Que eu acho que tem não necessariamente uma coisa excludente da outra, né? Mas acho que é uma pergunta bacana aqui de ser respondida e está bem dentro de alguns dos temas que a gente discutiu. Eu posso falar do nosso lado aqui. Eu tenho a impressão que, aí falando de Mercado Livre, né? Eu tenho a impressão que a gente vai fazer mais deals até porque tinha muita coisa plantada há alguns meses que a gente vai colher agora. Mas provavelmente vai ter valuations menores, mas mais pé no chão, como o Daniel falou, né? A gente está tendo, então assim, do nosso lado vai ter o mesmo tanto ou mais deals, mas provavelmente valuations menores e qualidade ainda maior, porque acho que estão conseguindo captar nessa fase agora vão ser startups ainda melhores. Não sei se os outros concordam comigo, mas do nosso lado... Mais deals e valores menores. Estou entendendo. Porque o nosso orçamento para isso a gente não vai reduzir, mas a gente acredita que vai conseguir
participar de mais companhias. Talvez reduzir o ticket médio por transação, né? Uhum. No caso do Mercado Livre, a gente nem tem um orçamento fechado para isso. Assim, a gente tendo deals bons e que a gente consiga aplicar a tese, né? Um pouco o que o Daniel falou também do financeiro e estratégico. Eu tenho só uma visão, só para fechar isso também do estratégico versus financeiro, né? Um pouco a conclusão que eu fui chegando ao longo do tempo é que tem que ter o pilar financeiro mesmo, porque o estratégico muda. Ou porque vai mudar a estratégia, pode mudar a estratégia da startup, ela pode pivotar, ou pode mudar a estratégia da empresa que investiu. Então, se muda um ou outro e isso era o que sustentava o investimento não para de pé. Então, acho que tem que ter o pilar financeiro, porque no pior dos cenários, se você não conseguir encaixar as duas empresas por timing, por estratégia, você tem o pilar financeiro sustentando. Mas é lógico que o estratégico tem que estar, pelo menos, presente na tese. Né? Tem que ter uma hipótese de que, em algum momento, quem sabe, talvez você consiga fazer acontecer algo junto. Mas pode ser que não aconteça. E tudo bem. O que dá o tudo bem na história é o financeiro. Né? A gente apostar em times bons, equipes boas, mercado endereçável grande, dor real, é o que dá essa sustentabilidade aí no investimento. E eu sei que é muito difícil, gente, ainda ter algum tipo de previsibilidade dentro dessa pergunta ainda do ticket médio, né? Mas vocês sabem, tem alguma visibilidade sobre quanto que tem impacto em termos percentuais nesse ticket médio? Vocês já têm algum feeling sobre isso? Enfim, essa é uma pergunta difícil também, acho ainda. Mas, ticket médio eu não tenho visto, tá? Eu tenho visto em valuations médios, até que eu tenho lido, que tem acontecido, inclusive, fora do Brasil também, tem tido aí reduções de 20%, 25%, 30%. Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando aqui, já rompemos aqui às 6h30. Nosso público está aí firme e forte, estamos ainda com 56 participantes, mas agora a gente vai começar a competir com Netflix, então eu acho que vai ser até uma sugestão aí. Desleal, né? Eu queria, antes de encerrar, é evidente que agradecer a todos, um grande, super prazer, assim, estou muito contente de poder ter conseguido colocar de pé aí com João, Vitor e Marcelo essa live. Então, agradecer ao Moisés, meu sócio, né, a Lívia, ao Daniel, ao Renato, ao Bramon, né, que fizeram dessa live aí um momento bem mais interessante do que o Netflix para quem está em casa. Né? Espero que a gente tenha conseguido transmitir alguma coisa. Enfim, então desejar aí uma boa noite para todo mundo. Se alguém quiser colocar aí mais algumas palavras, João, Moisés, enfim. Eu só queria agradecer muito também, Richard. Aí, prazer enorme contar aí com vocês, com a contribuição aí de todo mundo, Lívia, Pedro, Renato, Daniel, além do pessoal que a gente que ajudou a organizar. Um prazer enorme, muito gratificante poder estar fazendo parte de um painel que trouxe tanto, assim, tanto elemento bacana. E acho que é uma perspectiva muito, muito positiva. Eu acho que é bastante interessante a gente ver que tem bastante atividade, especialmente dentro do corporate venture, que tem uma resiliência enfim, acho que eu saí daqui também, igualmente, imagino que também a audiência de certa forma, mas eu também saio com algumas renovado de uma certa forma, né? Com algumas novas ideias, vamos dizer assim. Legal. Deixa eu também... a gente está sendo aqui nessa crise testados, desafiados, e eu fiquei muito feliz assim, com a quantidade de conhecimento que uma live, eu não tinha essa expectativa, superou muito, quanto a gente consegue aprender compartilhando e vivendo junto esse desafio. Eu acho que essa crise ela está
vai nos deixar um presente de que as pessoas têm que andar mais unidas, ninguém vai sair da crise sozinho, um depende do outro, e compartilhar conhecimentos é um primeiro passo enorme nessa direção. Eu tenho mania de anotar, eu acho que eu aprendi aqui muito, acho que um livro inteiro de Corporate Venture já foi passado aqui. Muito obrigado a todos. Vou deixar aí para quem quiser mais falar. Obrigado, pessoal. Obrigada, e boa Páscoa para todos pessoal, aí. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigado. Mais, Pedro. Tchau, Valeu, pessoal. valeu, Daniel. Obrigado.